se eu te contasse sobre um banco que tem uma inadimplência abaixo de 1% e que estivesse aumentando o seu lucro há 9 trimestres seguidos? Você ficaria talvez interessado? Pois é, esse é o Banco ABC, um banco que nem todo mundo comenta, mas eu acho que vale um vídeo sem dúvida nenhuma. E no final, a gente vai conversar sobre a cotação. Vale a pena comprar nesse momento ou não? Banco ABC. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse banco aqui. Apresentação institucional de 2022, junto com o seu resultado do último trimestre. É bom a gente sempre começar com esse aspecto porque quase ninguém sabe, tá? Mais de 60% das ações do Banco ABC é, na verdade, do Bank ABC. São coisas diferentes. Bank ABC, que é o controlador, tem aí quase 60% das suas ações pelo Banco Central da Líbia. Então, sim, é um banco que no Brasil atua como um privado, mas, na verdade, o seu controlador é estatal, é a Líbia. E isso é curioso, porque geralmente quando a gente ouve a palavra estatal, a gente se refere apenas ao nosso governo, ao Brasil, né? Mas às vezes isso aqui pode acontecer. Na nossa perspectiva, ele atua como um banco privado. Tranquilo? E sempre que a gente fala de bancos, é muito importante a gente olhar para a carteira de crédito, né? Percebam ali que em dezembro de 2006, nós tínhamos ali algo em torno de 3 bilhões de reais e hoje, fechando ali em setembro de 2022, 41 bilhões. Isso é muita coisa, né? É um crescimento muito expressivo. É claro que quando o banco ele é menor, ele tem uma taxa de crescimento maior, afinal, um pequeno negócio, entre aspas, é mais fácil de crescer do que um grande negócio. E a gente observa justamente isso aqui com as taxas. Mas, na última apresentação que eu fiz também sobre o banco, essa taxa estava em 9%. Então, eles deram uma pequena inclinada para mais, mostrando que a aceleração está vigorosa sim. A partir de 2019 aconteceu um movimento bem interessante em que eles expandiram para o setor middle. Lembrando, o que está em verde aqui no gráfico são os maiores clientes, os laranjas, os corporates, são os clientes medianos e os middle são os menores. Mas assim, quando eu falo menor, não é necessariamente pequeno, tá? É só uma questão de comparação. Esse segmento middle tem apresentado algumas características muito importantes que a gente vai falar mais para frente. E percebam que saiu de 2% e hoje já representa quase 10%, algo em torno de 9%. Gosto muito desse gráfico porque ele mostra que os clientes eles estão muito bem diluídos nos setores da sociedade. Agronegócio, energia, comércio, transporte, logística, financeiro e por aí vai. Então, de fato, em algum momento, algum desses setores pode levar algum solavanco da parte econômica, mas outros podem ter aí um crescimento, fazendo com que isso aqui funcione, na verdade, como uma diversificação dos seus clientes, trazendo para o Banco ABC uma certa resiliência, uma certa previsibilidade dos seus ganhos. E já começando aqui a apresentar alguns valores desse trimestre, vamos olhar aqui a presença geográfica. Ele cresceu aí uma base de clientes em mais de 1.000 nos últimos 12 meses, então um crescimento acumulado de 36%. E quando a gente olha para o trimestre passado, nós temos aí um crescimento de 8%. Então, maravilha, e está realmente se espalhando aí por vários estados, principalmente aqueles ligados com a atividade econômica mais vigorosa. Não estou falando que a região norte ela não tem nenhuma atividade, mas sem dúvida nenhuma, as principais transações, o Banco ABC está presente, pelo menos nas regiões. Um detalhe importante quando você olha para esse banco é entender que esses três grandes segmentos de clientes, o CIB, CIB, que eles falam também, o Corporate e o Middle, são três perfis bem peculiares. Quanto maior for o seu cliente, que às vezes pode até ser um outro banco, tá? Você percebe que eles têm uma taxa de rentabilidade menor, porque tem uma grande resiliência, são volumes muito grandes de dinheiro, também são empresas que vão te garantir um pagamento, ou pelo menos o risco associado ele é menor, logo a rentabilidade final nesse segmento ele acaba sendo pequeno, compensado pelo grande volume. Já o middle, que é aquele perfil de cliente um pouco menor, pode trazer para você uma rentabilidade maior. E é isso que eles estão querendo trazer para o global da empresa. Percebam que a carteira cresceu 11%,
na variação nos últimos 12 meses, e só a parte de middle cresceu quase 50%. Então sim, a exposição está aumentando cada vez mais, tentando otimizar as operações do banco. E esse ponto também chama muito atenção. O lucro líquido recorrente ele está crescendo igual uma escadinha nos últimos 9 trimestres. É algo consistente e saudável. Eu gosto disso. Nada de se expor desnecessariamente e também nada de ser extremamente conservador. A gente quer que cresça. E se você for comparar os 9 meses acumulados de 2021 com os 9 meses acumulados de 2022, tivemos um crescimento aí de quase 50%. E, naturalmente, devido a essa mudança estratégica do banco que eu acabei de falar com vocês em relação aos clientes, a gente percebe que a rentabilidade tem aumentado de uma maneira bem interessante também, saindo dos seus 13%, chegando aí os 18%. Bruno, 18 é um valor bom? Existem bancos mais rentáveis, sem dúvida nenhuma, mas eu quero olhar para esse perfil, um pouquinho do passado e como que eles estão hoje. É um crescimento expressivo, e se isso continuar, provavelmente seja um momento interessante de você começar a se expor nessa empresa. É claro, se você se sentir confortável e também se isso fizer sentido na sua estratégia de investimento. Mas antes de entrar detalhadamente em cada um dos motivos que tem feito com que a empresa consiga crescer desse jeito, eu vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal. Mais de 80% das pessoas que seguem o nosso conteúdo não são inscritos. E aí eu fico um pouco perdido para entender se esse tipo de conteúdo faz sentido ou não. E também aproveito para deixar aquele like. Combinado? O que justifica esse aumento da rentabilidade? A gente percebe que a margem financeira foi uma das grandes responsáveis, margem com o cliente, com o mercado e o patrimônio líquido ligado à CDI. Todos eles tiveram um grande aumento aí, muito embora as despesas com o pessoal e outras questões administrativas tiveram um peso negativo também muito impactante. Mas a gente vai conversar sobre isso aqui mais para frente. De qualquer maneira, saíram ali de 150 milhões no terceiro TRI de 2021 e foram para quase 220 no terceiro TRI de 2022. E enquanto acionista, nós queremos olhar isso, lucros crescentes e constantes, se possível. Olhando um pouquinho na questão de geração de receita, tanto olhando ano a ano quanto olhando trimestre a trimestre, tivemos crescimentos também de 38% e 13% respectivamente, e saímos ali de 1,2 bilhões no acumulado do ano passado para 1,7. Fazendo rapidamente uma conta aqui, se nós tivéssemos finalizado o ano hoje, no final desse balanço dos 9 meses, já teríamos um crescimento aí de 36% na receita. É algo realmente muito legal, passa uma segurança muito interessante para o investidor. E aqui já entra uma pequena peculiaridade desse tipo de banco, já que ele trabalha basicamente com os CNPJs. Percebam que o spread bancário ele é muito menor do que os bancos de varejo, Santander, o próprio Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. E isso se justifica porque realmente o cliente ele é diferente. O risco associado à pessoa física ele é infinitamente maior do que o risco associado a um PJ. É claro que muitas empresas brasileiras acabam quebrando, sem dúvida nenhuma, mas existe ali uma segurança maior em relação aos seus pagamentos. Logo, o spread que o banco vai conseguir ganhar nesses movimentos, ele tende a ser bem pequeno. Como que a gente faz para compensar isso? Pensando em grandes volumes, pensando em grandes receitas, para que você consiga ter um resultado no final interessante. E o Banco ABC tem feito isso muito bem feito. Tanto que, se você for olhar em linhas gerais, do último ano, terceiro trimestre de 2021 até agora, o terceiro trimestre de 2022, os valores do spread eles ficaram relativamente estáveis. Então, tá tudo certo por aqui. Um ponto que impressiona no Banco ABC é inadimplência. A média do banco é de 0,3. Se você for comparar com o Santander ou outros bancos, 3, 4, às vezes até 5%. Parece pouco, mas a gente está falando de valores 10, 15 vezes maior, o que definitivamente passa para a gente uma segurança boa. E quando a gente olha a classificação dos clientes, né, que o banco acaba emprestando dinheiro, fazendo alguns financiamentos, você percebe ali que a classificação ela vai de AA e depois vai A, B, C, D, assim sucessivamente.
Quanto mais para frente for a letra, menor é o padrão de qualidade desse cliente. Perceba que, entre aspas, tá? Os piores clientes, eles correspondem apenas a 3,2% de toda a carteira de todo o empréstimo. Ou seja, matemática básica aqui, aproximadamente 97% dos clientes em que são feitos os financiamentos têm um excelente ranking, uma excelente classificação, o que também mostra que o banco está crescendo e está emprestando dinheiro para PJs, pessoas jurídicas, com qualidade de pagamento. E aqui também uma consequência direta, tá? E serve até como um ponto de alerta, mas aquele ponto de alerta mais conservador. Quando você pega o índice de cobertura, que é uma conta simples em relação ao PDD, aquele provisionamento de uma pessoa que provavelmente pode não vir a pagar, ou seja, que pode vir a dar um calote, você vai dividir isso pelas operações com atraso acima de 90 dias. Então se num hecatombe, né, num contexto extremamente agressivo em que quase ninguém vai pagar ali os financiamentos, os empréstimos realizados, o banco tem uma cobertura para conseguir não quebrar? Tem, tá? E esse valor ele já saiu ali de 259%, que é um valor bastante já interessante. Alguns bancos grandes trabalham por volta desse valor até 300 e hoje ele está com 600. Mas significa que ele está com um receio, né? Por isso que ele está aumentando essa gordura, esse índice de cobertura? Não. Na realidade é que o saldo, né, as receitas estão aumentando bastante e as operações de atraso estão muito baixas. Então a conta ela acaba ficando distorcida de uma maneira positiva. Mas em finanças a gente fala sobre estrutura de alocação de capital, ou estrutura do capital, melhor dizendo. Você consegue olhar se aquela empresa está colocando dinheiro de uma maneira muito conservadora ou muito agressiva. Ambos os extremos não são interessantes, porque se você deixa muito dinheiro parado, você poderia estar ganhando mais, está perdendo, está deixando de ganhar dinheiro. Agora, quando você é muito agressivo, como por exemplo o Santander foi em alguns momentos daquela crise sanitária que tivemos em 2020, percebam que às vezes você está correndo um risco desnecessário buscando uma rentabilidade que talvez não seja tão expressiva. Então, ficar atento que esse índice de cobertura é interessante que ele pare de crescer tanto ou que ele diminua um pouco, para que possa ser investido esse dinheiro em outras frentes. E se não ficou tão claro o índice de cobertura, eu vou falar sobre aquela métrica que é utilizada naquele cálculo, que é o saldo de PDD. Quando você empresta algum dinheiro, você banco empresta algum dinheiro, né? Você quer que o seu cliente pague, sem dúvida nenhuma. E o tempo que ele vai demorar para te pagar é da onde vai acabar surgindo ali uma composição dos juros. É claro que a gente vai pensar nas parcelas, é claro que a gente vai pensar no motivo de ele estar pegando esse dinheiro e também quem é que está pegando esse dinheiro emprestado. Outras variáveis também fazem parte, mas basicamente são essas. Se você está enxergando que a qualidade daquele seu cliente está melhorando muito, não faz tanto sentido você ficar acumulando tanto dinheiro, pensando que ele vai te dar um calote. Logo, se a gente for observar o saldo de PDD do Banco ABC, tem ficado muito constante, na casa de 2 a 3% aproximadamente. Porque eles realmente não precisam se preocupar tanto com isso. Mas também não é por conta desse cenário positivo que eles vão baixar tanto as guardas. Nos últimos trimestres, a gente não pode deixar de negar que saiu ali do quarto trimestre de 21 de 3,1 para 2,3. Fico mais confortável se isso permanecer estável, assim como ficou no segundo TRI de 2022, também em 2,3. Se o cenário mudar, claro que nós queremos que isso aumente, mas nada ainda que preocupe o banco. Outra métrica interessante quando a gente compara bancos é o índice de Basileia. Vários bancos eles têm um valor muito próximo ali de pelo menos 13 até 19, 18%, e sim, é interessante que isso fique estável. O índice de Basileia até junho de 2022 estava na casa de 15% e hoje está em 14,7%. Então, sem grandes oscilações, está bem interessante. E se a gente for olhar aqui o histórico, né, pensando ali do terceiro TRI de 21 até hoje, está girando em torno ali dos seus 14, 15%. Bem saudável, bem controlado, sem grandes novidades. Investimento, pessoal, tem que ser algo monótono. A gente não quer emoção. E se você quiser emoção, sugiro que você vá saltar de paraquedas, fazer alguma coisa que realmente te dê adrenalina.
Mas com o dinheiro, eu prefiro isso aqui. Feijão com arroz, tranquilo e vida que segue. Mas nem tudo são flores, né? A gente tem que fazer aqui algumas críticas. Se a gente for olhar o ano passado, o índice de eficiência do banco estava em 33%. E hoje nós temos 38,7%. Eu sempre vou repetir isso porque, eventualmente, esse seja o primeiro vídeo que você está vendo no meu canal. Índice de eficiência é uma visão um pouco ao contrário. E eu vou explicar. Quanto menor o índice de eficiência, melhor é para o banco. Então, se está subindo, está perdendo a sua eficiência. E como é que é feita essa conta? Despesa por receita. Nesse caso, nós tivemos um crescimento muito grande nas despesas em quase 60%, trimestre a trimestre, e no acumulado do ano, quase 50%. E algumas justificativas da empresa é que eles remanejaram algumas classificações dessas despesas, desses custos. Percebam que a participação nos lucros aumentou em 100%, a gente tem que entender isso com mais calma, e inclusive isso aqui é uma crítica muito forte para o Banco ABC, tá? A remuneração da sua diretoria ela é absurdamente mais alta do que os outros bancões. Não estou falando que o ABC também é um bancão, mas a crítica do mercado é: a administração do ABC recebe proporcionalmente muito mais do que deveria. São alguns pontos que a gente precisa sim considerar, mas também tem que entender o porquê que isso acontece. Falando das outras despesas, com o pessoal, nós chegamos aí na média um aumento de 40%. Isso é em função também da abertura de novas agências, contratação de novas pessoas, já que eles estão expandindo a sua carteira para outras empresas, inclusive algumas até menores, como eu já citei para vocês. Isso aqui tende a aumentar, mas eu acho bem expressivo um aumento de 57% sem dúvida nenhuma. Fiquemos atentos, isso não pode comprometer a empresa. Estamos chegando no final desse vídeo e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as previsões de preços e também o que a plataforma do AGF fala em função disso. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar durante 30 dias de graça, ou se você quiser fechar o plano anual com 30% de desconto. É um valor bem interessante e eu uso todos os dias praticamente, seja para olhar os números, seja para aprender com a comunidade, com o fórum. Muitos textos importantes são publicados semanalmente lá. E também, por que não, compartilhe esse vídeo com seu amigo que já ouviu falar de Banco ABC ou que você tenha se interessado e falou assim: acho que fulano vai gostar de ver isso aqui. Vale a pena, não vale? Vamos lá então dar seguimento para a parte final. Todas as vezes que eu coloco o símbolo do AGF aqui, eu estou trazendo os dados da plataforma e estou fazendo pouco ou nenhum julgamento. Tranquilo? Existe ali um DPA projetivo, um dividendo por ação projetivo de R$ 1,36 para o ano de 2022, e considerando a data de fechamento, que foi no dia 4/11 de 2022, nós temos o preço de R$ 21,81. Qual que é o dividend yield atual para esse ano que eles estão projetando? 6,25%. Você pode falar: Bruno, tem coisa melhor no mercado, não tem? De fato tem, eu concordo com você. Mas eu fiz um vídeo ali por volta de junho, quando essa ação estava custando mais ou menos ali os seus R$15, mostrando que era algo que o mercado estava ignorando. E agora é que vem o pulo do gato. Olha só que interessante. De novo, isso aqui é AGF, tá? Essa projeção aqui de 6,25. Só que lá em 29 de junho, quando eu fiz a gravação do vídeo, a cotação estava em 15,43, de acordo até aqui com o Google. E o dividend yield, naquele momento, era de 8,81, já que a previsão também girava em torno de R$ 1,36 por ação. Já ficou bem mais interessante. A pessoa que adquiriu essa ação, e eu particularmente não adquiri, e tem aquela frase famosa, né? O investidor é um eterno arrependido, porque hoje a gente teria pelo menos 8% de yield na carteira, e isso me agrada muito, entra na minha métrica pessoal. No entanto, isso melhora mais ainda. Se você tivesse comprado em junho de 22, você já teria recebido alguns dividendos. E toda vez que a gente investe, existe um cálculo matemático que ele vai suprimindo, ele vai diminuindo o seu preço de custo, já que você teve um retorno daquilo que você desembolsou. Nós tivemos alguns dividendos. O que acaba acontecendo? O seu preço efetivo de custo
na verdade seria de 14,71, descontando aquilo que você recebeu. E hoje nós estaríamos falando de um dividend yield de 9,24%. Ficou muito interessante. E eu estou falando de curtíssimo prazo. Não é o que geralmente acontece, mas percebam sim que acontecem algumas mudanças muito boas para quem investe em boas empresas, em bons negócios, bem geridos, que remuneram bem os seus acionistas a bons preços. O recado era esse. Não fique apenas olhando aquelas ações que todo mundo está falando no YouTube, ou na roda de amigos, ou no grupo do WhatsApp. Tente, às vezes, olhar alguma coisa um pouco diferente. Esse banco tem uma estrutura fenomenal, uma história muito bacana e, inclusive, se você quiser entender bastante sobre como ele nasceu, como é que ele funciona, como é que ele atua efetivamente, eu vou deixar um único vídeo para que você consiga estudar de uma maneira bem resumida. É um vídeo que foi feito em junho de 2022. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.